As pessoas interpretam a palavra de Deus dentro da sua conveniência. Tem muita gente interpretando a palavra de Deus para o seu próprio objetivo. A palavra de Deus tem que ser interpretada por ela mesma, como ela é. Eu não posso botar minha ideia na palavra. Eu não posso botar meu entendimento na palavra. E o que a gente vê hoje por aí é as pessoas pegando a palavra e colocando os seus ideais nela. Porque Deus é contigo, então Deus é comigo. Não porque Deus vai fazer algo grande na tua vida, Deus vai fazer na minha vida. Será que Deus está dizendo isso na minha vida? Será que essa palavra que eu estou lendo está dentro do contexto, como eu entendo? Não, porque Deus é contigo por onde quer que andar, e se passar pelo fogo, se passar, Deus é contigo. Essa palavra, quando Deus dá ao povo de Israel, usando o profeta Isaías, não é uma palavra para você pegar e dizer para o indivíduo, satisfazer ele, para massagear o ego dele. Porque hoje as pessoas fazem isso. Pega a palavra de Deus e coloca no desejo pessoal da pessoa. Não, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Aí coloca para a pessoa, dá esperança à pessoa de ela ter conquistar aquilo que ela perdeu muito melhor. Tem nada a ver isso, irmão. A palavra de Deus não leva para esse sentido, irmão. Nós temos que entender a palavra, o que ela está ensinando. Para quê? Por quê? Está entendendo isso? A palavra de Deus, ela tem que ser trabalhada por ela mesma, para o nosso entendimento. Não é pelo nosso entendimento. Não é eu pegar a palavra e colocar o meu entendimento na palavra. Eu tenho que ler o que a palavra está me ensinando. Não é eu querer colocar o que eu acho na palavra. Então tem muita gente aí perdida de Deus por causa disso, tá? Pessoas que falsificam a interpretação da palavra propositalmente, por causa de ganho. E pessoas que estão pregando a palavra de uma forma errada, porque não tem nenhuma intimidade com a palavra. Eles querem ser pregadores, eles querem ser ensinadores. Como é que vão ensinar se não conhecem? Não é? Você colocaria teu filho numa sala de aula, sabendo que o professor que está lá ensinando não conhece nada dos ensinamentos que ele está dando? Não tem conhecimento, não está preparado, não está apto. Não sabe manejar, não tem o domínio do conhecimento para manejar o que ele está ensinando. Você vai colocar teu filho numa escola que teu filho vai passar anos e anos e não vai aprender nada. Teu filho vai estar ali só marcando espaço, não está aprendendo nada. Então, a mesma coisa é as pessoas que estão sendo instruídas por esses homens que não conhecem a palavra. Não têm intimidade com a palavra. Não têm habilidade com a palavra. Não sabem manejar a palavra. Não estão aptos para ensinar os princípios de Deus. Porque muitos não foram dados a ele a vocação. Mas eles querem ser ensinador, profeta, pastor, pregador. Sem ter a vocação. Eles se fazem pastores. Criando seu grupo, criando sua igreja. Mas eles não têm a vocação, não têm habilidade, não têm o compromisso com a palavra para ensinar a palavra, não têm o conhecimento do caminho de Deus para ensinar o caminho de Deus. Então é muito importante isso, irmãos. Você ver aonde você está sendo guiado, por onde você está sendo conduzido, o que você está aprendendo, no que você está sendo formado. Vai aprender de Cristo. Você aprende de Cristo direto aqui. Conheça o que Jesus ensinou como meio, como caminho, como porta, como lugar, como vida com Deus. Se eu não estiver buscando o que Jesus me ensinou como meio de vida com Deus, como caminho para Deus, como a porta de acesso a Deus, como a base do alicerce da minha vida com Deus, se eu não estiver vivendo guiado naquilo que Jesus ensinou, eu vou estar perdido aí no mundo da religião, vivendo uma fantasia, uma fábula, uma mentira, onde no final do labor desta vida, eu vou me decepcionar, sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Por quê?
Porque eu não estava dentro da condução de Cristo. Eu não estava sendo instruído por Cristo. Eu estava sendo instruído pelo homem, nos princípios de igreja, de religião, e não nos princípios do Evangelho, por Cristo. Está entendendo isso? Tem tanta gente aí sendo formado, sendo instruído, sendo orientado, vivendo tanta regra, tanta norma, tantos princípios, sendo instruído em tantas doutrinas, que não é a de Cristo, sendo privado disso, daquilo, que Cristo não privou. Nós precisamos conhecer a verdade para ser liberto da mentira. Deus levantou homens para ensinar, para pregar o Evangelho. Mas o diabo também levantou outros homens, e muito mais, para deturpar a verdade do Evangelho, para confundir e tirar as pessoas da direção do Evangelho, para pregar heresia de perdição, para pregar ventos de doutrinas, para pregar um evangelho anátema, para conduzir um povo dentro de uma direção onde o povo é escravo dos homens, negócio dos homens. Mas Deus levantou homens neste mundo para pregar a verdade, a quem Ele capacitou, escolheu para o ministério. Não é quem quer ser pregador. Pregador, ensinador da verdade do evangelho, é para quem tem a vocação, chamado de Deus. Não é para quem quer. É para quem recebeu a sabedoria do alto, para ministrar a palavra. Não é a sabedoria intelectual de conhecer a Bíblia. É a sabedoria da revelação que você compreende a palavra, para passar para outros, protegendo da mentira, do engano que o diabo usa homens para falsificar a palavra. Bom dia, Daniela. Eu vou abrir. Eu pedi um para Ednaldo. Eu quero o Pix de cada um de vocês. Bota um papelzinho. Ah, tá certo. Eu gosto de fazer das festinhas, como dizia minha mãe. A cada um, não gosto de negócio de caixinha, não. Tá bom, Daniela. Eu vou providenciar. Pegar o de Nathalie, pegar o de Joel. Daniela, ótimo. Aí eu disse, me dê. Aí tu providencia e me dê. Tá bom, Daniela. Muito obrigado. Tá certo. A gente agradece. Vamos voltar aqui, né? Estava falando com a moradora aqui que vai ajudar a gente na caixinha de Natal da gente aqui. Graças a Deus. Então vamos voltar aqui. Meus amados irmãos, a palavra de Deus não é nenhuma brincadeira de religiosidade. A palavra de Deus não é fábula, não é fantasia. A palavra de Deus não é uma caixinha de tirar uma palavra para satisfazer você. A palavra de Deus não é isso que estão fazendo com ela aí. Estão criando show, estão criando espetáculo, estão criando movimentos com a palavra de Deus, irmãos. Estão trabalhando fábulas e fantasia para o povo viver usando a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para isso. Nós temos que entender. Por isso que quando o eunuco estava lendo ali o texto da palavra, Deus enviou Filipe até o eunuco para dar ao eunuco o entendimento daquela palavra. O eunuco não estava entendendo aquilo ali. Ele estava lendo um texto de Isaías que falava de Jesus. O eunuco não estava entendendo. E Deus é quem envia, quem capacita, é quem escolhe homens para tal função, tal... A palavra vai dizer que o ministério da palavra não é para quem quer. É bom desejar ele, mas não é para quem quer, não é para quem deseja. Quem deseja, é boa coisa deseja, mas não é para quem deseja. É para quem Deus escolheu e vocacionou, como está lá revelado isso. Eu estou aqui falando com propriedade e autoridade, porque a palavra me dá essa segurança, me dá essa autoridade para falar isso. Isso está revelado lá, Efésios 4, do 11 ao 16. É Deus quem dá o ministério da palavra, quem escolhe e quem vocaciona para o ministério da palavra. É Deus. Não é consagração, não é seminário, não é homens religiosos que colocam a mão na cabeça do outro e dá a ele a unção. A unção que está em nós é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos vocaciona para aquilo que for útil que ele escolher. Não é o homem que escolhe. Não é por meio de ritual, de cerimônia, de unção, derramamento de óleo com a autoridade de homens.
Então, é importante, irmãos, a gente ser advertido por homens que estão compromissados com a palavra para advertir você com a palavra. Eu estou aqui pregando a palavra, mas quem vai trabalhar no seu entendimento para você receber a palavra não sou eu. Opa, vai sair? Vou sair do carro, vou vir pegar assim, um bolo, os pincel que eu vou pintar um apartamento. Ah, ok. Olha, eu já estou indo já. Abri aí. Pronto. Tá de castigo, né? Hoje eu estou aqui do plantão, graças a Deus. Vai lá. Então, vocês estão entendendo aí? Estou no trabalho, tá, gente? Por isso que tem essas interrupções, porque eu estou no trabalho. Então, observa uma coisa. Tem tanta gente aí se fazendo de homem de Deus, de profeta, de pastor, de que Deus vai usar ele para revelar, que Deus vai usar ele para curar. A gente já vê por aí que esse indivíduo, ele é mais um dentro da multidão de homens que querem representar e apresentar-se de Deus, cheio do poder e da autoridade. Você já percebeu que a maioria desses homens quer mostrar a autoridade de Deus para você? Para que você se submeta a eles? Eles querem mostrar que tem autoridade, que tem a unção, que tem o poder? Eu, como homem de Deus, sabe o que é que eu quero mostrar para vocês? É o conhecimento da palavra, é o ensino da palavra. A minha autoridade não está em mim, no título, no grito. A minha autoridade está no meu conhecimento da palavra. Que é o que eu quero, o meu objetivo, o meu propósito, o meu trabalho. É passar para vocês. É comunicar a vocês. É informar a vocês a palavra. A autoridade de Deus está naquele que está pregando a palavra. E se Deus quiser usar ele para curar você, para lhe dar alguma revelação no seu coração, Deus usa. Não é ele que diz que vai ter culto de revelação, culto de milagre, que Deus vai usar ele dessa noite, que o milagre vai acontecer. Isso é mentira, é charlatão. Quando Deus ele quer operar, ele opera, não diz, não manda propaganda de milagre, não. Deus ele faz o milagre para a glória dele, no momento, na hora que ele quer, em quem ele quer. Deus não faz divulgação de propaganda de milagre, de cura, não. O que Deus quer que propague é a palavra, é o conhecimento do Evangelho, para você ir a Cristo, encontrar o caminho da salvação, que é o mais importante da ssua vida. Não é cura, não é milagre de prosperidade nesta vida, não é coisa alguma neste mundo. A tua maior necessidade, a maior preocupação que tu deve ter é com a tua alma que está perdida, julgada, indo a juízo, quando deste mundo temporal sair e for para a eternidade. O que Deus quer é que você encontre o caminho para Ele, conhecendo a verdade. E Ele nos levantou para isso, para pregar a verdade, irmão. Não foi para criar movimentos. Bom dia, pode ir lá. Foi para pregar a verdade. Ministrar o Evangelho. Transmitir a informação que dá ao homem o conhecimento para ele chegar a Deus, encontrando a salvação. É isso que nós precisamos conhecer, irmãos. É isso que Deus quer que os homens que Ele vocacionou e levantou, dando sabedoria, capacidade para ministrar a sua palavra. É isso que Deus quer. É isso que precisamos fazer. Não é esse show de espiritualidade, de manifestação de poder que o povo está vivendo dentro das igrejas. Esses movimentos que estão arrastando a multidão, desviando-as de Cristo. Tem que entender a palavra dentro daquilo que a palavra ensina. Quanta gente aí está vivendo o cerimonial do batismo como se fosse uma obrigação, uma ordenança, uma regra para a salvação que Jesus não ensinou. Por quê? Porque os falsificadores da palavra pegam os textos fora do contexto e colocam a sua interpretação no texto. Eles não examinam as Escrituras e não se submetem às Escrituras. Quantas pessoas estão presas dentro de igreja aí, porque estão dizendo que você não pode deixar a igreja, que a igreja é a casa de Deus, que a igreja é o lugar onde você encontra a bênção de Deus, que você só é de Deus se estiver numa igreja. Eles pegam o texto e aplicam uma interpretação errônea, pervertida, tendenciosa, que não é o que a palavra está ensinando.
Hebreus 10, 25. Não deixando vossas congregações, como é costume de muitos. Aí estão interpretando isso como igreja. Lugar, ambiente, que você tem que estar e não pode deixar de estar lá. O texto não está falando nesse contexto de igreja, lugar, ambiente. O texto está falando do contexto dos irmãos se reunir. Não está focando o lugar. Não está estabelecendo o lugar. Não está colocando ninguém centralizando dentro de igreja para estar dentro dela. Não é esse o contexto. Mas o povo está sendo instruído errado. Porque esses falsificadores da palavra, eles interpretam errado as escrituras. Não, se dedique à obra de Deus. O povo é escravizado em trabalho de igreja, responsabilidade dentro de tarefa de igreja, atividade de igreja, presença de igreja, a obrigação de doar, contribuir e manter aquele estabelecimento, aquele império, aquele prédio, aquele luxo do homem e do glamour do lugar, como se fosse de Deus, porque você tem que contribuir, tem que amar, tem que zelar, tem que fazer a obra de Deus. Só que eles ensinam a vocês que obra de Deus é trabalho de igreja, é tarefa de igreja. Só que eles ensinam a vocês a se dedicar e a amar as instituições igreja, a se dedicar, a se desgastar, contribuindo financeiramente para o bem-estar, para o glamour, para a glória das igrejas. A Bíblia não ensina isso, irmão. A palavra não nos dá essa interpretação de igreja nenhuma, de obra de Deus, tarefa religiosa dentro de igreja nenhuma. Obra de Deus é Cristo, é o Evangelho. Que nós temos que crer nele e se manter nele. E levar o conhecimento dessa obra de Deus ao mundo, que é Cristo. O caminho, o meio de salvação para nós. Obra de Deus, a Bíblia não diz em lugar nenhum que é trabalho de nenhuma igreja. Que é atividade, que é escravidão de obrigação religiosa, de tarefa, de responsabilidade, dentro de nenhuma igreja. Então as pessoas interpretam errado as escrituras. Aí prende você na obrigação religiosa do dízimo, como se fosse uma ordenança de Jesus, como se fosse um meio de graça, por onde Deus vai dar a você 10 vezes mais. Você devolvendo o que é de Deus, os 10%, porque Deus quer que você devolva o que é dele, não é seu. É mentira. Jesus não ensinou isso, irmão. Eles pegam o texto fora do contexto, interpretam do jeito que eles querem, para manter o engano e vocês presos no engano. É por isso que eu digo que a humanidade está presa no sistema religioso, que é uma das principais cadeias que Satanás prende milhares e milhões de pessoas. E as pessoas ficam nesse compromisso, eu tenho que dar 10%, porque é de Deus, é para a obra de Deus, é para a manutenção da casa de Deus. Aonde está isso na palavra? Aonde Jesus ensinou isso? Eles pegam o texto de um contexto lá do povo de Israel, que não tem nada a ver com o contexto dos discípulos de Cristo, e aplicam isso como se fosse regra, doutrina, ordenança. Só que Jesus não ensinou isso, irmão. Você está vendo onde está aí o perigo? Que você tem que ser prudente. Não se leve pela emoção dos movimentos de culto. Seja prudente, esteja mais atento a ouvir e analisar o que você está ouvindo, se é o que Jesus ensina, orienta e manda você praticar, seguir e viver na sua vida. Até porque Jesus não mandou ninguém viver uma vida com ele dentro de nenhuma igreja, como se fosse a vida para Deus, centralizado, escravizado, alienado, subjugado dentro de uma igreja pela regra, o legalismo do homem, como um princípio de Deus. Jesus não orientou ninguém a isso. Não, para você ser de Deus tem que estar dentro de uma igreja, instituição. Aonde tem isso? Para você ser de Deus, precisa conhecer a verdade que é Cristo, estar em Cristo, perseverando em guardar e praticar a palavra dele, para você ser de Deus. Não é estar dentro de uma instituição igreja. Então, veja como é que acontece a investida do diabo na vida da humanidade para fazer a humanidade permanecer desviada de Deus e levar os que estão em Deus a apostatar, a se perder do caminho de Deus, criando a mentira doutrinária, que a Bíblia vai dizer que é a doutrina de demônios. Evangelho anátema. Ventos de doutrinas.
O povo usa a palavra, interpretando erradamente, falsificando a interpretação da palavra, criando heresia e levando o povo à maldição, porque estão perdidos da vida com Deus. Porque a bênção de Deus não está dentro de um culto de nenhuma igreja ou religião. A bênção de Deus não está dentro de nenhuma vida de igreja. A bênção de Deus é para aqueles que ouvem, conhecem e praticam a palavra. Bem-aventurados que ouvem e praticam o quê? A palavra. Praticar a palavra não é praticar vida de igreja. Não é praticar um viver religioso. Praticar a palavra é viver ela no meu viver com o meu próximo neste mundo. Vivendo a palavra no meu viver. Guardando os valores e os princípios que ela me ensina. Não é vivendo para Deus dentro de princípios de igreja, de vida, de tarefa, de obrigação, de sacrifício, de penitência, de flagelos, de dogmas, de crença, de doutrina, de submissão ao legalismo religioso. O Espírito de Deus está me levando a divertir você, levar essa luz, reprovando essa maldição que o povo está vivendo nesse entendimento de igreja, de vida religiosa. Deus está me usando nesses últimos dias. Estou fazendo muitos vídeos dentro desse sentido, nesse princípio. Abordando essa linha de ensinamento maldito que o povo está recebendo. Porque o povo hoje está alienado, irmão. Porque estão guiados pelos homens que falsificam a palavra. Estão vivendo guiados por outros que não têm conhecimento da palavra. Que não têm vocação, irmão. Hoje todo mundo abre uma casinha. Todo mundo abre um espaço. Aí coloca ali umas cadeiras e começa a criar um movimento, chamando o povo para receber cura, milagre, e se faz homem de Deus. Se coloca como usado por Deus e está ali aglomerando pessoas. E o pior de tudo é que o mundo jaz no maligno e a humanidade vai seguir a mentira, esteja ela onde estiver. Poucos são os que vão dar ouvido e seguir a verdade. Hoje você entra num bairro, cada rua tem 3, 4 igrejas. Cada uma com seus homens que diz que é homem de Deus, criando seus movimentos, seus cultos, suas campanhas para atrair o povo. O povo é atraído hoje para as igrejas pelo comercial dos cultos. Hoje venha para a igreja. Hoje tem um culto de poder. Hoje venha para a igreja, porque Deus vai mudar a tua vida. Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma palavra para você. Hoje é propaganda de culto de igreja para chamar o povo para dentro das igrejas. Jesus não nos levantou para isso. Jesus nos levantou, não foi para estar dentro de igreja, fazendo culto disso, daquilo, outro. Jesus nos levantou para ir ao mundo pregar o evangelho, às pessoas, aonde elas estiverem, não é dentro de igreja. Jesus não nos chamou para estar vivendo uma vida centralizada, uma vida privatizada, alienada dentro de igreja. Jesus nos chamou para ir às pessoas, pregar o evangelho em todo lugar. Não foi para estar dentro de igreja, fazendo culto, fazendo campanha, levando o povo a viver movimento de poder, de milagre. Isso tudo é maldição, que tira as pessoas da direção que a luz nos guia, que é Jesus. O povo está perdido da direção de Cristo, que é a luz de Deus. Você acha que esse povo, no final do labor desta vida, vai encontrar a vida com Deus? Como é que eles vão encontrar a vida com Deus se eles estão no caminho contrário? Eles estão perdidos no seu entendimento, com a sua mente cauterizada, achando que são de Deus porque estão dentro do ambiente institucional igreja, vivendo a formalidade religiosa da igreja, cumprindo as atividades, as obrigações, a responsabilidade de igreja, porque foi ensinado a ele que aquilo é obra de Deus. Eles estão dentro da segurança que isso aí vai garantir a vida com Deus, que isso aí garante que eles são de Deus. Estão perdidos, irmão. A Bíblia não ensina nada disso. Quando eu digo a Bíblia, eu vou para Jesus, que é quem deve nos guiar, que é quem pode nos conduzir a Deus, que é o caminho que devemos seguir, é a luz que devemos seguir para estar com Deus, é Jesus. Jesus é o Evangelho. Aquilo que ele ensinou no Evangelho. É por aí que devemos seguir
para uma vida verdadeira com Deus. O Evangelho não ensina nada disso. Jesus não conduziu ninguém a nenhuma dessas coisas que hoje a humanidade vive dentro da religião, seja qual for ela. Cuidado, irmãos. Todo mundo dizendo, eu sou de Deus, eu sou ungido, eu sou ministro, eu sou profeta. Dizer que é de Deus, todo mundo diz. Ser de Deus é quem está nele, na palavra dele, em Cristo. Não é quem diz que é de Deus. Ser de Deus é quem está guiado pelo Espírito Santo. Não é guiado pela sua mente, seu entendimento. E o Espírito Santo não vai guiar ninguém em doutrina de Calvino, de Armínio. O Espírito Santo não vai guiar ninguém na doutrina da igreja A, B, C, D, F, G, H. O Espírito Santo não guia ninguém nos conceitos de pastor, papa ou padre. O Espírito Santo nos guia na palavra. O Espírito Santo nos leva a se gloriar e a glorificar a Jesus. O Espírito Santo nos leva a estar submisso ao senhorio de Cristo. Não é de líder religioso dentro de igreja nenhuma. O Espírito Santo nos leva a estar em Cristo. Porque sem o Espírito de Deus, ninguém pode ser dele. E só recebe o Espírito de Deus quem crê em Jesus, como o Evangelho mostra, com o arrependimento, para ser selado e inserido no corpo de Cristo, que é o batismo. Agora, muitos estão achando que estão inseridos no corpo de Cristo pelo batismo dos cerimoniais que os homens fazem dentro das igrejas, com água, feita pelos homens. Porque foram ensinados que tem que passar por esse batismo para ser de Deus, para ser salvo, para ter remissão de pecado, para fazer parte do corpo de Cristo, igreja de Deus. É mentira do diabo. Veja como eles pegam um texto, interpretam errado e aplicam a doutrina de demônios. Por que de demônios? Porque vai tirar você da doutrina de Cristo. Está entendendo isso? Então a questão é que muitos estão perdidos de Deus porque estão desviados da verdade que o Evangelho nos mostra. Estão sendo conduzidos por ensinos, instruções, doutrinas e orientações que não são a que Cristo deu no Evangelho. Estão guardando princípios e valores, devotando e consagrando suas vidas, vivendo escravizado em obrigações e tarefas, metas, responsabilidade religiosa que Cristo não pediu. E com isso, adoram a Deus em vão. Estão reprovados da fé. Estão apartados da vida com Deus. Não são conhecidos de Deus. Não são povo de Deus. Porque não estão na palavra de Deus. Em Cristo. Amém, meus irmãos? Mais um momento de esclarecimento para o seu entendimento com a instrução e a orientação da palavra de Deus para você, por esse que vos fala, seu amigo e irmão Wellington Ramos, levando para vocês a verdade que liberta, o Evangelho de Cristo, o poder de Deus, por onde o homem pode ser salvo, se ele crer e se converter. Amém?